Olá para você que está nos ouvindo. Meu nome é Pedro Lunks, trabalho com a Dale Carnegie Training e hoje eu vim aqui a negócios. Estou acompanhado de um advogado, escritório que está crescendo, um monte de gente trabalhando lá, gerando emprego, gerando renda. Estou com Gustavo Dias. Boa noite, Pedro. Boa noite aí a todos que estão nos assistindo. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu que já sou carnegiano. Já estudou com a Dale Carnegie? Já fiz Dale Carnegie. Treino a liderança aí quase que diariamente. E estou muito feliz de estar aqui hoje, falar um pouquinho aí da minha carreira, um pouquinho aí dos negócios que a gente faz no âmbito da advocacia. É um prazer estar conversando contigo aqui, Gustavo. E eu quero começar agradecendo a Rádio Live, nosso patrocinador oficial. E temos também um patrocinador que nos ajuda aí, e ele ajuda as empresas nisso também. Na parte de marketing, nós somos patrocinados agora pela startup Drop Vida em Campo Mourão. A Drop Vida atende empresas na sua presença online, então na forma que o seu negócio está na internet, como você vende pela internet, assim como também dá cursos sobre dropshipping, que é um método em que você pode abrir a sua loja online sem ter estoque. Você vende o produto e da fábrica vai para o cliente. Tendo tudo isso já em vista, vamos então falar um pouquinho sobre o direito. Gustavo, qual que é a tua especialidade lá no escritório? Pedro, eu sou especialista em direito penal e processo penal. Atuo em todos os âmbitos de crimes, desde os crimes eleitorais, crimes comuns que a gente fala, crimes cometidos por empresários, crimes cometidos por políticos. Então, o advogado criminalista moderno, ele não atua mais somente naqueles crimes que a gente costumeiramente vê no jornal, que é crimes de tráfico de droga, crimes de homicídio. Embora esses crimes ainda existam no escritório, hoje o nicho da advocacia criminal ele é muito maior, né? E é o que a gente busca explorar, é minimizar os problemas de quem sofre crimes, mas não esses crimes comuns, né? Porque o crime é uma palavra muito forte, né? A palavra crime, normalmente ele já é associado a esses fatores que você comentou de é um assalto, é droga, é alguma coisa. Então, quando a gente fala de um advogado criminalista, um advogado de processo penal, as pessoas já pensam no bandido, de fato. E até uma curiosidade que você comentou que mexe com o processo penal eleitoral, por exemplo. Como é que é a tua atuação dentro de uma eleição? Você atua na última? Como é que funciona? Pois é, na verdade, o processo eleitoral ele é independente do processo penal, né? Embora sejam ritos parecidos, o eleitoral, propriamente dito, tem um rito próprio, né? Uma legislação própria, né? E foi uma experiência muito bacana. Em 2016, eu atuei nas eleições de Araúna e em 2020 tive a oportunidade, o convite do prefeito reeleito aqui em Campo Mourão, né, Paulo Tezelli, de estar no grupo jurídico dele fazendo a defesa durante as eleições. Então foi um período bastante conturbado, foram 60 dias aí com bastante despacho no juiz, falando com promotores, bastante agitação, pesquisas eleitorais. Então mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu êxito muito grande e no final coroou aí com a vitória do nosso cliente. Muito bacana. E hoje a tua equipe conta com... Todos são especializados no processo penal? Quem que você atende lá no escritório? Então, não só processo penal o meu escritório absorve. Na verdade, o escritório hoje absorve tanto as áreas cíveis, área de família, trabalhista, previdenciário e criminal. Então, eu, na verdade, sou responsável aí técnico pela parte criminal, né, e eleitoral, mas nós temos uma grande equipe, tanto de advogados e estagiários, que trabalham nas outras áreas, cada um na sua especialidade, né. Nós chamamos isso na advocacia na prática de associados, né, até pelo nome Gustavo Ferreira Dias Advogados Associados. Então, cada um na sua realmente. Entendi. Então, se chegar um caso civil, por exemplo, você
conhece, mas é junto com o seu sócio, seu associado, é isso? Perfeito. É feito um filtro na hora que o cliente chega e, dependendo do caso narrado por ele ali, do problema enfrentado, a gente já faz o encaminhamento. Entendi. Então já ali de entrada o cliente já consegue ter o encaminhamento correto de o que vai atender ele, né? Perfeito. É bacana a gente comentar esse tipo de relação porque é necessário uma construção de uma confiança muito grande entre você, o associado, porque hoje o escritório carrega o seu nome, então hoje você confia plenamente em quem está lá no seu escritório. E como é que constrói-se, para quem está começando, né? Para quem está começando no direito, como é que ele pode construir, por exemplo, uma credibilidade dentro do direito, ou até mesmo construir essa relação de confiança com associados que ele pode ser, ou se ele for associado do escritório que carrega o nome de alguém, como que ele pode se mostrar uma pessoa de credibilidade? Pois é, na verdade, o advogado em si, ele é absolutamente autônomo, né? Então, independente do escritório que ele pertencer, ele vai atuar de forma autônoma, né? E sempre defendendo os interesses do seu cliente. Mas a dica que eu dou e tudo mais, principalmente para quem está começando, o começo sozinho ele é muito difícil, Pedro, porque além de você não ter as leads para trabalhar, que a gente chama, são os casos para trabalhar, né? Uhum. Você tem que aprender nos casos de outra pessoa, né? Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade, desde 2014, eu trabalhei num grande escritório aqui da cidade, um escritório muito tradicional, e aprendi, fiquei ali até 2018, onde eu bati asas e montei minha própria sociedade. Mas a credibilidade, ela se constrói no dia a dia. Se você for olhar no meu escritório, por exemplo, 2 dos associados começaram comigo quando ainda eram universitários. Então, eles eram estagiários do escritório e, posteriormente, viraram advogados hoje, galgam as suas carreiras, né, que é o Carlos Eduardo e o Gustavo Genari. Eles eram estagiários, então aprenderam ali nos meus casos, né, trabalhando nos meus casos. Hoje eles atendem os casos deles, além dos casos do escritório nos quais eu designo eles para atuar. Eles começaram ali antes mesmo de serem o profissional de fato, né? E aos poucos eles foram construindo tanto carga profissional, e é uma coisa que eu defendo, começar a trabalhar enquanto você ainda estuda, e aí hoje são pessoas, seus braços direitos ali. Perfeito, braço direito, esquerdo, literalmente, porque são pessoas que, a exemplo do julgamento que nós tivemos agora, polêmico na quinta passada, são pessoas que dão toda a sustentação do escritório. O escritório não seria o que é hoje sem os associados, né? Então, tem pessoas que passaram ali no escritório e hoje trabalham em outros escritórios. Isso é comum na advocacia, né? É transitório realmente, mas, enfim, a gente tenta deixar uma marca, né, em cada profissional que passa ali para trabalhar com nós, porque eles podem ser transitórios, né? E eu vou estar ali o tempo todo. Então, o bom é que eles têm o teu amparo ali dentro, né? Sem dúvida. E para quem está escutando a gente, o trabalho do advogado é só ir lá na frente do júri? Como é que funciona? O comum é acreditar nisso, né? Sim. O comum é acreditar nisso. Como é que funciona o seu dia a dia? Na verdade, casos como esse, casos grandes, como esse de quinta-feira, do Matheus, por exemplo, foi uma preparação de aproximadamente 15 dias, né? Algumas dessas vezes ficávamos até a noite, né? Trabalhávamos ali em tempo integral, no caso, nos debruçávamos, e para chegar lá no júri mesmo e sobrar conhecimento do caso, né? Uhum. Então, quem olha ali somente no Instagram e tudo mais não tem a noção, a dificuldade que é você controlar o seu emocional, né, no dia a dia, você se blindar aí de rede social, de comentários maldosos, até por parte da imprensa. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura para se blindar, né, e trabalhar. Não tem outro segredo, suor, né? Trabalho duro, é mais transpiração do que inspiração. Então, vai chegar lá naquele momento e ser o nosso momento, né? Uhum. A gente espera o advogado, eu acredito que os advogados que estejam nos ouvindo aqui agora vão entender o que eu vou falar. É naquele momento que você espera, que você sonha, que você, quando você sai da faculdade, que você galga na sua carreira. É aquele momento, aquele chega a ser o ápice da sua carreira, então é o momento de você ter total entrega. Entendi. E é bacana a gente falar desses momentos porque
a hora de você fazer a defesa, a hora de você atuar, seja no civil, seja no penal, deve ser bastante marcante para vocês, devido à dedicação que vocês têm em cima, né? Você comentou 15 dias se preparando, fazer um julgamento, pode durar algumas horas ali, 2, 3 horas, como pode durar 8, 10 horas que a gente vê na televisão, julgamentos dias, né? Longuíssimos, né? Então, é marcante de fato. Como que isso afeta vocês assim emocionalmente, antes e depois, como é que é? Na verdade, o depois ele acaba sendo mais maçante que o antes, porque o antes você tem uma expectativa de julgamento, então cada um tem sua opinião própria e tudo mais, mas após o julgamento vem julgamento daí, na verdade, da imprensa, da população em si, né? Muita gente, Pedro, não respeita e não entende, na verdade, a posição do advogado, né? Pensam que nos confundem com os clientes, entendeu? Entendi. É um preconceito realmente que acontece na nossa profissão, principalmente no âmbito da advocacia criminal. Mas mexe, o psicológico fica abalado uns dias, eu não gosto de ver comentários, eu busco não ficar ferindo o meu íntimo vendo comentários de outras pessoas. Então eu busco assim ser... Você resguarda um pouco sua mente desse turbilhão de coisas, né? Eu me blindo totalmente, tento blindar minha família, meu escritório, para que eles também não vejam, entendeu? Esse tipo de situação. Mas quando vem a vitória, daí, graças a Deus, aí a gente pode, não digo comemorar, porque comemorar uma tragédia nunca é legal, né? Ali o que acontece, na maioria das vezes, casos desse âmbito são tragédias. Mas você pode ficar mais aliviado de saber que você fez o seu trabalho da melhor forma possível. Você deu o melhor de si ali. E vamos falar de coisa boa, então. O que você mais gosta no teu ramo em específico, no processo penal? Eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas, Pedro. Muita gente não compreende. Por exemplo, na época da pandemia, muito se falou que Campo Mourão estava tendo inúmeras mortes, que Campo Mourão estava com um número exacerbado aí de óbitos em vista dos outros municípios da mesma região, e fui contactado pela Santa Casa, pela equipe médica da Santa Casa, para fazer toda essa defesa, para responder todos os ofícios do Ministério Público, né? E ali foi muito gratificante para mim, porque foram reuniões à noite, onde eu instruía, passava para eles toda a situação que o Ministério Público estava fazendo, todas as medidas judiciais que a gente estava tomando contra quem difamava eles nesse sentido, e passava quais as condutas que eles deveriam tomar, né, para que não caracterizasse um eventual crime. E ver que Campo Mourão se destacou no tratamento do Covid, por exemplo, depois disso, eu consegui blindar eles para que eles somente clinicassem ali, entendeu? E eu ficasse ali como um escudo deles jurídico. Isso foi muito bom. Então eu gosto de defender, eu tenho no meu sangue isso, e é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu gosto de tomar as dores da outra pessoa e transferir a dor de cabeça dela para mim. Então você transforma justamente esse dito popular, né, do criminalista, do processo penal, numa coisa em que você realmente consegue ajudar as pessoas. Exatamente, a gente junta o útil ao agradável, né? Sim. Todo mundo pensa que, quando fala em crime, você falou no início aqui da entrevista, você já nota algo pesado, né? E não é, entendeu? Na maioria das vezes eu posso afirmar que são acusações às vezes infundadas, como essa era lá da Santa Casa, e a gente conseguiu provar por A mais B que o pessoal na verdade era na verdade um herói, e são até hoje. Então, e aí você conseguiu mostrar justamente que estão trabalhando de acordo com o que o Ministério da Saúde fala e conseguiu chegar... É que na verdade o que nós trabalhamos ali foi que de uma suposta imperícia dos médicos da Santa Casa, mas foi muito fácil isso descosturar essas falas, porque no mundo quem que não era imperito no Covid, né? Então Campo Mourão montou uma UTI aí da noite pro dia, e até hoje basicamente são os mesmos médicos que estão lá, lógico, alguns saíram também, é transitório, mas aquela massa ali está até hoje trabalhando ali, um ano após, né, o início da pandemia. Então esse é um belo exemplo do que eu gosto de fazer. Olha só, que bacana. E deixa eu perguntar, você consegue dar um exemplo de um caso que você defenderia
mas que não seria um crime, para esclarecer um pouco melhor para quem está ouvindo para nós? Pode ser algo fictício, pode ser algo sem nomes. Que eu defenderia? Um processo penal, por exemplo, mas que não seria um tráfico de drogas, um furto, alguma coisa assim, alguma coisa leve, mas que encaixa como processo penal. Tá. Aí te apertei. Na verdade, isso acontece todos os dias. Se fosse para dar um caso prático assim, até difícil como falar, porque a gente recebe um exemplo. Nós recebemos às vezes denúncia de mãe que larga do marido, e muitas das vezes por ódio, por uma revanche, por uma vingança, acusa, por exemplo, o marido de abuso, entendeu? A defesa da mulher nesse caso, você pode fazer processo penal? Isso, processo penal. Na verdade, assim, quando já aconteceu muitas das vezes de você ver acusações infundadas assim, e você sabe que não é crime, que não tem nada a ver, mas quando a pessoa olha abuso sexual, todo mundo já condena com os olhos e tudo mais. E são casos que acontecem corriqueiramente no escritório, esse tipo de acusação, e a gente sabe que é mentira e tudo mais, mas vai para a justiça criminal, vai para um julgamento pesado, então, e a gente sabe que é mentira, né? Então, e aí você encaixa o teu trabalho, e aí agora eu vou fazer uma pergunta assim para tirar um achismo meu, né? Na minha cabeça, e eu não entendo praticamente nada de legislação e direito, tendo muito pouco uma base do que eu preciso saber, do que eu posso ou não fazer. E quando você fala, eu vou defender alguém dentro de um processo penal, por exemplo, você entra só ali em processo penal na lei, ou vocês conseguem usar embasamento no processo civil? Como é que funciona essa parte? Na verdade, um bom advogado, não só criminalista, mas em outras áreas também, ele não pode conhecer só de legislação aplicada. Então, ele não pode entender só de lei. Na verdade, o conhecimento da vida, ele é maior que o conhecimento jurídico, né? Então, usa tudo, cara. A fonte do direito não é só a legislação. A fonte do direito é tudo que, se a gente for analisar, que envolve a sociedade, entendeu? Então, por exemplo, no julgamento que eu atuei, usa-se muito a Bíblia, entendeu? Entendi. Que não é legislação, não tem nada a ver com legislação, e você utiliza. Tem casos que não são da minha área, né, mas casos cíveis que a pessoa faz muito mais contabilidade do que advocacia. Entendeu? Entendi. Isso é muito base científica de outras áreas, dependendo do caso. Demais, total. Eu, por exemplo, tenho a minha esposa que é médica, né? Então, se eu tenho alguma dúvida ali, em laudo, alguma coisa médica, eu me socorro a ela imediatamente, porque o embasamento técnico que ela tem de medicina vai me ajudar no processo. Então, é um aglomerado de situações que, na verdade, te ajuda no processo, né? Não é só especificamente a legislação ali, o Código Penal, o Código de Processo Penal em si. A gente utiliza tudo que tem de útil na nossa vida, na sociedade, em prol do cliente. Eu penso que você deve aprender um zilhão de coisas diferentes para defender os casos ali junto com os associados, os clientes. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando você atua num caso médico, você aprende um pouquinho de medicina. Aprende um pouquinho do Covid ali. Tudo. E, enfim, desde como se mexe numa tornozeleira eletrônica, que eu nunca pensei que fosse aprender isso na minha vida, né? E a gente hoje sabe, ou crimes eleitorais, enfim. Você vai navegando ali em áreas que acredito que nunca eu imaginei que fosse aprender, mas que tem que se debruçar e mergulhar nesse mundo, né, para fazer aquela defesa. Esse da tornozeleira é um que te chamou a atenção? Marcou você? Ou é mais inusitado? Assim? Me chamou quando eu trabalhava naquele escritório que eu acabei de mencionar. Eu tive que acompanhar um cliente uma vez para colocar essa tornozeleira e recebi uma palestra lá, um mini curso de como é que operava a tornozeleira eletrônica. Ô, louco, bacana. Então, hoje... Como você opera como usuário ou lá na central, eles explicaram? Não. Como usuário, eu vou comprar uma. Quais as luzes que acendem, o que tem que fazer quando cada luz acende, quais os procedimentos a se tomar quando a tornozeleira pifa, entendeu? Então,
A gente nunca imagina que quando você sai da faculdade, você aprende uma coisinha ali, sentado na cadeira, olhando o professor falar, você vem para o mundo real e você tem que se debruçar em outros mundos que você nunca pensou pisar, né? Exato, a faculdade é mais a lei, a estrutura, tudo. Eles ensinam argumentação na faculdade, como é que é? Não, na verdade... Gestão de escritório? Não. Isso é algo bom da gente falar também, porém a faculdade não ensina. Isso aí, na verdade, é instinto, é preparação, é Dale Carnegie. Entendeu? É treinamento de liderança, mas a faculdade não ensina. Acho que a faculdade talvez nem deveria ensinar isso exatamente, porque o direito, ele ensina de uma forma ampla e a advocacia é apenas uma ramificação do direito, né? Uhum. Mas a grande maioria, na verdade, dos acadêmicos de direito hoje que se formam nas faculdades, eles vão atrás de concurso público, né? Virarem delegado, virarem promotor de justiça, juiz, né? Outros cargos aí que a justiça acopla. Então, tipo assim, não é somente advocacia. Então, acredito que é por isso aí que a faculdade não ensina gestão de escritório, por exemplo. Entendi. Porque é a minoria que vira advogado realmente. E é bacana como destoa bastante, né? Você vê... eu, por exemplo, estudei na faculdade aqui em Campo Mourão, ali na Unespar, fiz economia. O pessoal de contabilidade que eu conhecia, 90% deles queria abrir o escritório. Muitos deles falavam, se a gente conseguisse aprender na faculdade sobre como gerir uma equipe, sobre como distribuir tarefas, porque o contador ele é muito bom com números, mas a faculdade não foca muito nisso, pelo que eu entendi do que eles relataram, né? E não era a primeira vez que eu tinha ouvido isso. Então, de uma profissão para outra, distorce bastante, né? Sim. Existiam aqueles que estavam fazendo porque os pais queriam, porque queriam ir para concurso público também, daí não tem que se preocupar muito com isso. Só que ainda no concurso existem os benefícios de você ter uma postura diferente, né? Perfeito. Na verdade, e o direito muito mais ainda, porque assim, quando a pessoa está em dúvida, na grande maioria ela faz direito. Uhum. Entendeu? Se ela está em dúvida, ela acha que direito automaticamente vai deixar a pessoa bem sucedida, ela vai andar bem, vai andar de carro bom, vai andar bem arrumado o dia inteiro. Então, puxa esse tipo de gente. E Pedro, eu sinto, às vezes, quando eu recebo currículos, quando a gente abre uma vaga no escritório, que existem muitos profissionais frustrados ainda na profissão de advogado, entendeu? Você vê muitos profissionais depressivos, que abrem escritórios e fecham rapidamente, escritórios que duram 4, 6 meses só abertos, não tem uma área pré-definida, que é algo que eu ia falar isso, como dica mesmo para quem está iniciando agora. E então eu vejo que a pessoa, ela fez ali o direito porque o pai ficou contente que ela ia cursar direito, né? Virou advogado, passou no exame da ordem, né? Mas não consegue advogar, entendeu? Advogar é um dom, é mais do que simplesmente colocar o terno, colocar uma roupa boa e ir lá tentar defender seu cliente, entendeu? Eu já conheci pessoas que desistiram de advogar porque não conseguiam expressar muito bem tanto a parte técnica para o cliente, para conquistar o cliente no escritório, quanto precisou ir num júri e não conseguiu falar. Então, exatamente, mas a advocacia também é vender, né? Na verdade, tudo é vender na vida hoje, e a advocacia, eu vendo a minha ideia para os clientes primeiramente, né? Uhum. Da minha capacidade técnica e tudo mais. Depois eu tenho que vender a ideia da versão do meu cliente para o juiz. Ou para o júri popular. Ou para um júri popular, ou eventualmente no Tribunal de Justiça, em segundo grau, terceiro grau de jurisdição, mas sempre vendendo. Sempre vendendo. Sempre vendendo. Então, tenho que vender minha ideia para o delegado, quando eu preciso de um arquivamento do inquérito policial, por exemplo. Sim. E é exatamente isso. A pessoa não tem essa real noção de que a advocacia não é só legislação, não é só o que a faculdade ensina, é que tem que vender diariamente. E a gente estava comentando antes, as pessoas têm alguns problemas com a palavra crime, né? Uma coisa pesada. E aí quando a gente fala em venda, muita gente tem preconceito com o vendedor. Eu não quero ser vendedor, não quero trabalhar com vendas. Mas a todo momento você vende as suas ideias, né? Vendo. Você vende a sua ideia se você for um empresário. Mas eu trabalho com serviços. Ou você vende seu serviço, ou você vende a ideia de trabalhar de uma certa forma para o seu colaborador. E o advogado, então, tem que vender para várias frentes. Eu estou gostando muito da conversa, Gustavo. Vou convidar o pessoal
para um intervalo e aí daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho de coisas que você foi aprendendo ao longo da vida, de como gerir um escritório, como gerir uma equipe. Vamos colocar esse pessoal, tirar a frustração desse pessoal que você falou que leva o currículo. Vamos lá. Então daqui a pouquinho a gente volta, alguns minutinhos, estamos aí. Resolvedor de problemas, né? Exato. A gente tem que abraçar o problema da pessoa para Só é um problema bem sério, né? Para minorar as dores dele. Exato. Né? E fazer com que ele continue vivendo mesmo com aquele problema jurídico que atormenta. E dentro dessa perspectiva de você tem que gostar, tem que trabalhar muito, tem que se motivar, é bem bacana que você comentou de ter um objetivo, claro. Eu penso que o objetivo ele começa na escolha. Como que você escolheu o direito? Como que você escolheu o processo penal? Bom, direito, na verdade, quando eu era criança e tudo mais, eu sempre sonhei em ser jornalista, né? Fiz vestibular para jornalismo quando saí do ensino médio, mas não passei e decidi que ia fazer cursinho para tentar entrar na faculdade de Direito. Dentro do curso me entrei num escritório que me ajudou muito e esse escritório tinha demandas eminentemente criminais. Uhum. E logo de cara eu comecei a fazer defesas criminais e foi alucinante pra mim porque você via que você mudava a vida de uma pessoa mesmo, entendeu? Você mexe com a liberdade e depois da vida, Pedro, o bem mais precioso que nós temos é a liberdade. Sim. Então, vai que você conseguia solucionar um caso, participar da investigação, aquilo ali foi muito, muito fascinante na minha vida. Foi ali que você se apaixonou. Foi ali que eu falei, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Vou casar com esse negócio. Então foi isso. E desde quando eu montei meu escritório, eu busquei, após a especialização, né, que eu fiz em Londrina, eu busquei me especializar realmente e focar nessa área para mudar a vida de pessoas. Entendi. E você comentou que trabalhou num escritório já tradicional aqui de Campo Mourão um bom tempo. Quando que você percebeu que era o momento de montar o teu escritório? Bom, foi quando eu comecei a criar uma concorrência dentro do outro escritório. Na verdade, eu tenho aquele outro escritório como base da minha carreira, né? Entendi. Os advogados que lá trabalharam comigo, com vastos anos de carreira, são pais na advocacia para mim, entendeu? Devo imenso respeito a eles e sempre que eu acontece algum caso grande ou de sucesso, eu ligo para eles agradecendo, né? O produto que fizeram por mim. Então, o momento que eu vi, eu estava preparado, conversei com a minha esposa e tudo mais, a gente decidiu que era hora de empreender na advocacia, né? Que era hora de eu começar a trabalhar para mim mesmo, né? Fazer dinheiro para mim mesmo. Já estava com uma boa cartela de cliente por alguns anos de advocacia e decidi montar minha própria sociedade de advogados e foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu sou muito feliz com a minha equipe, nós realmente somos um sucesso e eu devo isso não só à minha esposa, ao escritório de advocacia que eu trabalhei, a minha família, a minha mãe que trabalha no meu escritório comigo. O Instagram cortou nossa live. Desculpa te interromper, o Instagram cortou a live, mas então... A gente estava falando, sua mãe te ajuda no escritório e é bem bacana a gente comentar assim de começar o próprio escritório, porque existe aquela questão financeira, existe a questão de você tem que trabalhar, tem que conhecer a parte técnica, mas como é que começou o escritório? Como você começa a lidar com as coisas? Eu tinha comentado antes que a faculdade não ensina, né, a gestão de pessoas, a venda. A partir de que ponto você quer começar falando aqui? Tá, vamos lá. Eu divido, desde o dia que eu montei, que eu abri as portas no escritório, que eu fiz a inauguração, eu divido em duas etapas, né? Antes do Dale Carne e depois do Dale Carne. E... Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, sem dúvida. Antes parece que eu nadava, você não saía do lugar, né? Você achava que você estava crescendo, mas ali... a parte financeira você achava um pouco desorganizada e tudo mais. E é muito difícil, porque advogar e ser gestor ao mesmo tempo é muito difícil, mas é necessário. Entendeu? O próprio crescimento do escritório. Você sai de, agora eu sou um autônomo profissional liberal, você vira um empresário, um gestor. Exatamente.
Na verdade, você não consegue. Se você, por exemplo, eu pegar um caso para trabalhar, eu não consigo ficar o dia inteiro trabalhando em cima daquele caso, né? Por isso, hoje a gente tem uma equipe boa, onde eu consigo ter pessoas que trabalham, no caso, sob, lógico, aos meus olhos, né? Sob minha orientação. E corrijo tudo que vai para a justiça, né? Mas eu consigo ter essa base para eu poder fechar mais contratos de clientes, entendeu? Para eu poder ter um contato maior com juízes, com delegados, né? Hoje o escritório carrega o seu nome, né? A tua imagem fora exige muito mais do que você dentro. Exatamente. Na verdade, a importância, às vezes, de você despachar com o juiz, levar o caso, explicar ali com as suas palavras, com a sua presença física, é muito importante, entendeu? Então eu não posso ficar tão somente nos bastidores do escritório. E essa questão de gestão do escritório, hoje há inúmeros cursos disponibilizados, inclusive pela Ordem dos Advogados, disponibiliza porque há muitas falências, Pedro, de pequenos escritórios. Então, escritórios que abrem e 6 meses a pessoa não consegue pagar os custos do próprio escritório. Isso é realmente algo triste, entendeu? E o advogado, na verdade, ele tem que estar preparado para ser um gestor acima de tudo, e não só um advogado, né? Então ele tem que vender a imagem dele, a imagem que ele tem perante a sociedade, né? Fazer muito networking, que hoje está na moda, né? Fazer networking. E falta isso, na verdade, para o advogado. O advogado, ele é um empresário. Então, você vê que o empresário é bem relacionado, gosta de estar em clubes de serviço e tudo mais. Faltava isso para o advogado. Mas hoje, o advogado moderno, ele já tem essa perspectiva. Na vida dele, já participa de clubes de serviço, participa de associações. Quando você comenta clube de serviço, inclusive. Quando você comenta clube de serviço, o que seria? Rotaries, entendi. funcionaria, entendeu? O próprio BNI, né? Então, são coisas que te angariam. Eu, por exemplo, em 2019 e 2020 fui presidente do Conselho de Segurança Pública de Campo Mourão, né? Então, isso me ajudou a ter um contato maior, não só com a polícia, né, estadual, militar e civil, mas com o próprio prefeito da cidade, que hoje é aquele escritório, deu uma aproximação, você conheceu muito mais gente, e eu consegui também ter a contrapartida de ajudar a sociedade, né? Um exemplo, hoje nós temos a Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Criminalistas, que eu fui um dos fundadores aqui de Campo Mourão, entendeu? Hoje ocupo aí a vice-presidência, o presidente de hoje é o Anderson Carraro. Você se formou um gestor dentro do escritório, não contente com isso, você fundou uma associação e tinha assumido também uma secretaria para gerir uma equipe. Exato, então, mas esse acúmulo de funções que faz o escritório girar, faz você ganhar credibilidade, né, na sociedade. Então, ensina muito, né? A pancada na vida. Eu percebi que o Dale Carnegie tinha uma característica que eu tinha pessoalmente antes de fazer. Isso casou. Toda oportunidade que tem de falar em público, de se apresentar, eu dava as caras. Entendi. Entendeu? Eu vou. Então isso ajuda, porque quando chega num momento decisivo, como é um júri popular muito grande desse, ou como é fazer uma defesa de um prefeito, é nesse momento que você está preparado. Porque você galgou tantas coisas atrás, talvez de menor importância, que naquele momento você já estava mais tranquilo, mais sereno, mais certo do que você vai fazer. Entendi. É como se tivesse com a mão calejada e carpim não dói tanto. Mais ou menos isso. e é bom porque assim, dessa forma as pessoas veem você, veem o seu trabalho, o seu nome, o seu escritório, né? É uma forma de divulgar seu trabalho, e a advocacia tem um campo restrito de divulgação, né? É proibido, na verdade, a divulgação do seu trabalho. Então você demonstrar seus resultados também tem que ser uma certa cautela, entendeu? Por exemplo, nesse último julgamento a gente evitou falar com todos os meios de imprensa para não dar uma imagem em massa minha da presença do advogado, para evitar, quem sabe, uma punição interna na Ordem dos Advogados, né? Então você tem que aparecer dessa forma, entendeu? É uma maneira de indiretamente você aparecer. Eu hoje mesmo escrevo artigos para revistas que a gente é convidado, sempre aceito, entendeu? Sou muito grato a todo mundo que já me chamou para fazer isso. Então é isso que te gerencia, que te direciona para ter um escritório de sucesso, né? Não só você ir todo dia acordar cedo, ir para o escritório e ficar lá esperando o cliente, Entendi. né? Então você tem uma função na sociedade muito maior, que todo mundo sabe que você é advogado. Então, como
ninguém tem teto de vidro, todo mundo vai precisar uma hora ou não de advogado, É dependendo. aquela questão de não cuspir pra cima, né? Exato. Então eles vão lembrar sempre, vão ter você na mente ali, que você tá sempre aparecendo, né? Entendi. E é interessante porque a atuação do advogado, ela é muito incisiva, é muito certeira, então é uma coisa específica num caso, num problema. Você falou, é um solucionador de problemas, mas é discreto. É o herói da pátria, mas é discreto. Exato, e tem que ser discreto. Você, muitas vezes, está falando antes de acusações injustas, a pessoa se defende dessas acusações, você tira ela de alguma coisa que realmente era injusto, para ela você é o herói. Perfeito. Mas não é o herói que vai tirar a foto e sair na capa da revista com a roupa do super-homem, né? Exato. É o herói daquela família, né? Então, sempre que a gente consegue, num caso emblemático assim, a família do cliente, ele gera até uma amizade mesmo, sabe? É um respeito eterno. E até falando de gestão de escritório, fazendo uma ponte, é nesse momento que você também faz a tua propaganda, né, lícita, que é o boca a boca, né? Na verdade, os cases de sucesso, indicação, que te ajudam, né? Então, se você pergunta para alguém uma referência e tudo mais, é aquele case de sucesso que você teve com um amigo dele, com alguém que tem network com essa pessoa, é que vai te indicar. E o boca a boca, por mais que o advogado possa aparecer de outras maneiras, o boca a boca, ele é o melhor prospector de clientes. Em qualquer ramo, boca a boca é então, demais. Quando a pessoa vem referenciada mesmo, ela já vem com outros olhos, aquele muro que tinha entre você e a pessoa é derrubado naquele momento. Entendi. Então, o boca a boca, o tratamento personalizado do cliente é um dos grandes diferenciais também. E deixa eu perguntar, eu sei que existe, aí agora a gente vai entrar um pouquinho na parte financeira, existe a base de preço de uma consulta, de um caso, da tabela da OAB. Sim. Como que liberdade vocês têm para precificar o serviço a partir da tabela? A liberdade ela é restrita em termos menos... preço mínimo. Na verdade, é ilícito para menos do que a tabela preconiza. Porém, não há deliberações de preço máximo. Entendi. Então, se tem um advogado absolutamente renomado, ele vai atuar num caso, e exemplificando, a OAB calcula que é R$7.000 o mínimo para atuar no caso aqui lá, e ele querer cobrar 200, a OAB, é lícito. A OAB dá preço em reais ou em percentual? Ambos Os dois. Depende do caso. Exato. Nas causas criminais, é um percentual fixo, no caso em reais, né? Agora, nas lides cíveis, né, se calcula por porcentagem. Entendi. Então, se na tabela lá, quanto é uma consulta hoje pela tabela? 350? R$250. 250. Então, se ele quiser cobrar pela qualidade do trabalho dele R$700, ele pode. Perfeito. Mas não pode cobrar 150. Não pode cobrar 150. Entendi. Exatamente. Na verdade, hoje, Pedro, principalmente com a incidência da pandemia, nós temos consultas online, né? Não só o meu escritório, mas a grande maioria dos escritórios, por chamada de vídeo e tudo mais, é algo que veio para ficar realmente. Vocês flexibilizaram o atendimento e agilizaram a coisa. Tem grandes escritórios, principalmente nas capitais, que o site deles são abarrotados, entendeu? De consultas, não tem horário para marcar consulta, Caraca. Entendeu? Então é algo muito bacana de estudar, até para quem tiver curiosidade e pesquisar. São grandes escritórios assim, de capitais, não vou nomear agora aqui, nominar eles aqui, mas que fazem esse trabalho e vivem praticamente só de consulta. Entendeu? Só de tirar dúvida, porque o advogado, na verdade, ele é um tirador de dúvida também diário, né? Então, eu tenho meus amigos, os outros advogados que devem estar vindo aqui, tem os amigos deles, tem as famílias, que ligam a família, que fazem aquela consulta gratuita, mas trabalho é trabalho, e é isso que o advogado tem que levar a sério. Ele tem que precificar o conhecimento dele. A qualidade técnica do advogado ninguém tira, o entendeu? tempo que ele investiu, você falou antes, né? Tirando a vida, a segunda coisa é a liberdade, a terceira, ou há quem diga que também já é a segunda, né? É o tempo. É o tempo que você investiu para estudar, Sem o tempo dúvida. para fazer a especialização, o tempo para a vida te batendo, para você aprender mais. E uma coisa notória que você associa, nem sempre, tá? Nem sempre, mas você associa o caro com o bom. Entendeu? Na verdade, não raras vezes nós perdemos casos no escritório porque fulano vai no escritório mais barato. E nós temos realmente uma
como se fosse assim, uma constituição, uma apostila interna do escritório de não abaixar esse valor, entendeu? Independente. Entendi. Perde o caso, mas não abaixa o valor. Deixa o cliente embora, mas exatamente, porque se ele veio por preço, ele também vai por preço. Entendi. Entendeu? Então, não é isso que a gente quer, competir preço com ninguém, comercializar a advocacia. Eu acho isso um completo absurdo. Entendi. Tem que comercializar realmente a qualidade do serviço, né? Exato, que preste serviço de qualidade, mas que cobre um valor justo. E é bacana você comentar essa questão de preço. Por exemplo, você já falou uma coisa que dá certo para você. Hoje você é uma referência aqui na cidade. Uma coisa que dá certo aí, eu não baixo abaixo disso, independente de quem for. E outra coisa que aí eu tenho dúvida quanto a isso é esse fluxo de caixa. Porque você provavelmente tem o seu cliente que te paga mensal, tem um contrato de 6 meses ou de 1 ano, de 2 anos, só que também tem aqueles casos que entram de vez em quando, de um caso maior, uma coisa que você vai receber no final do processo. Perfeito. Como que você... O que você pode falar assim pra gente de dica para essa gestão de fluxo? Tá, vamos lá. Na verdade, o dinheiro está escasso hoje, Pedro. Você vê que o brasileiro, ele gosta da palavra parcela. Entendeu? O brasileiro, ele ama fila e parcela. Não é com o preço final, é quanto vai dar a parcela. Quanto vai dar a parcela. Então, se você falar pro... Vai vender, um exemplo. Essa causa aqui você vai gastar 10 mil reais, você vai me dar, por exemplo... Vai negociar um contrato com ele, né? 2 mil reais de entrada, e o resto você vai parcelar em parcelas de 800 reais. O cara já não vai lembrar dos 10 mil reais. Que ele tinha que gastar. Ele vai lembrar, 800 no mês, rapidinho, eu pago, não vejo, entendeu? Então, o que eu faço? Para ter um fluxo de caixa alto. Você parcela, entendeu? Você cartão de crédito, entendeu? A OAB interfere nesses meios de pagamento? Não. É o valor final do contrato. Não interfere. Então, você faz com o teu cliente o que você achar melhor, né? Então, nós temos a liberdade, temos parcela, tem a questão de carnê, né? Então, você não necessariamente, muito se tem medo do advogado, é que, eu vou no advogado e vou gastar uma pancada, mas às vezes não é isso, entendeu? Entendi. Às vezes é melhor você ir do que você gastar uma pancada no final. Talvez o teu advogado vai te livrar daquela pancada no final. Então. Entendeu? Então... É aquela questão, se é advogado, eu vou me arrebentar com 50 mil. Com advogado, talvez eu gaste uns 20, né? 10 para resolver e 10 do advogado. Mais ou menos isso. Então, o advogado ele é muito importante. Então, para eu manter um fluxo de caixa no escritório, nós trabalhamos dessa maneira, né? Nós flexibilizamos a forma do cliente. Eu acabei de falar que a gente não baixa valor, mas... A forma de pagamento, daí ela é flexibilizada. Entendeu? Então, como a gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro ali à vista para pagar, e nem deveria ter, porque a gente sabe que principalmente numa pandemia dessa, a pessoa não vai desfazer aí de um caixa que tem alguma coisa, né? A gente nem pode obrigar isso, mas o que a gente faz é realmente criar um fluxo de caixa pela parcela da ação. Então, se você tem lá 50 mensalistas, né? Você já tem um fluxo de 50 clientes que todo mês vão estar te pagando. E aquela coisa, exemplo, tá totalmente fora. Só que se você pega um programa por assinatura, vou assinar um Netflix, ou vou assinar um programa que me traz uns conteúdos aleatórios aí por assinatura, ou traz livros, tem bastante hoje. O programa de assinatura ele tem um investimento inicial, então ele vai lá e produz aquele conteúdo. E aí aquela massa de pessoas, você pega o massivo, né? E no escritório deve ser parecido. Você tem o teu serviço específico para cada um. Você sabe quanto que você vai ter que dedicar de hora, quanto você vai ter que dedicar de reuniões e tudo. E aí você tem aquele fluxo pingando todo mês. Perfeito. Que é o que ajuda, inclusive dá previsibilidade de faturamento, né? Exatamente. E na verdade, o que você falou agora faz todo sentido de quanto tempo despendido será, quantas reuniões e tudo mais. Porque às vezes você, na advocacia, você chega assim, mas o meu vizinho veio aqui com você mês passado e você cobrou X, e o meu está cobrando 2X. Entendeu? Entendi. Ele compara o caso do outro cliente sem saber. Esse para mim aqui. Eu sei a dificuldade que é para resolver o caso dele, porque envolve outras situações, olha o processo, e fulano acha que é igual. Isso a gente tem que conviver. Mas são coisas que acontecem realmente e a gente tem que explicar para cada cliente exatamente isso. Eu vou depender aqui 2 anos de trabalho nesse caso e tudo mais, entendeu? Quem sabe pode esse caso para o Tribunal de Justiça em Curitiba.
pode eventualmente com o terceiro grau de jurisdição em Brasília. Então, a gente vai explicando para o cliente também o que é o nosso trabalho. Tem que nivelar a dificuldade também. É como se você constrói a solução, o pedreiro constrói uma casa, por exemplo. Dependendo do tamanho da casa, dependendo do tamanho do problema que você vai construir a solução, é o quanto que você vai ter que ser cobrado. Exatamente. Na verdade, às vezes a gente cobra, por exemplo, no júri, a pessoa fala, nossa, mas eu vou te pagar tudo isso para você trabalhar um dia. Nossa senhora! Um dia. É um dia de julgamento. Você vai lá ficar em pé na frente do pessoal. Exato. Acha que eu vou ali usar minha 1h30 de argumentação e acabou. E não sabe que há todo um trabalho por trás, há toda uma equipe por trás que vai pesquisar todas as soluções possíveis para aquele cliente. Uhum. Então, é exatamente isso. Por mais que ache que o tempo vai ser muito caro, mas há todos uns bastidores por trás que faz aquele tempo ficar caro daquele Exato. Toda aquela dedicação. Gustavo, infelizmente a gente tem uma limitação de horário. Gostei muito da conversa. Quero te convidar para deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Pode ser para o pessoal do direito, pode ser para qualquer um. O que você deixaria de mensagem de Gustavo para o mundo? Tá. Primeiramente agradecer a Rádio Live FM. Você, Pedro, que foi meu companheiro no Dale Carno. Hoje eu fico muito feliz que você está fazendo parte aqui da equipe de Campo Mourão, junto com o Eduardo, junto com o Brendo. Indico esse curso para todo mundo que eu converso, porque é um treinamento que realmente muda a vida das pessoas, né? Mudou a minha, entendeu? Hoje eu sou outro profissional após o Dale Carno, então sou um líder mais assertivo e busco todo dia melhorar, né? Então o Dale Carno foi muito importante, fico muito feliz pelo convite e pela nossa amizade. E o que eu deixo assim, principalmente para a comunidade jurídica, para quem está me ouvindo e direto ou indiretamente faz parte da comunidade jurídica, principalmente para o novo advogado, é que não desista. Quando você abre um escritório, quando você começa um direito, você ouve assim, nossa, mas tem muito advogado, essa área está absolutamente saturada, tem um escritório em cada esquina e tudo mais. Eu deixo a mensagem que o sol nasce para todo mundo, entendeu? Todo dia o sol nasce e para um profissional de alta qualidade, o sol sempre vai brilhar. Entendeu? Então tem espaço no mercado para todo mundo pode se destacar e basta querer, basta se atualizar, se preparar e quando o cavalo passa selado você aproveitar e montar, tá bom? Nossa, adorei essa analogia. Gustavo, o prazer de ter você aqui é todo nosso, minha, do estúdio aqui, de quem está ouvindo a gente, quem está assistindo. De verdade, obrigado por ter vindo e realmente foi um prazer ter você aqui, ter feito o Dale Carnegie contigo, ter essa amizade, assim, essas pessoas que prezam pelo bem das outras, eu penso que a gente tem que manter perto e você é uma pessoa incrível, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado também à Rádio Live FM que nos patrocina, que nos impulsiona aí para o público. Quem gostar pode acessar livefm.com.br, pode seguir a rádio, @RádioLiveFMBR. Pode seguir o Gustavo no Instagram, Gustavo Ferreira Dias, ADV de advogado. Tem o escritório, daí é Gustavo Ferreira Dias Advogados, tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem quiser uma consultoria jurídica também, quiser entrar no meu Instagram, @PedroLunks, pedir o número do Gustavo eu passo, quiser entrar no Instagram do Gustavo também vai passar. E quem quiser saber mais da Dale Carnegie, que mudou tanto a vida e a gestão do escritório, assim como a minha também, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o pessoal aqui da rádio, que a gente consegue encaminhar. Uma ótima semana para todo mundo, obrigado pela audiência. Fique bem informado todas as quintas-feiras às 21 horas. Programa